Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui. Nós estamos falando de mais uma parte do uso do aterramento elétrico. Então tem a primeira parte que nós falamos de aqueles formas de aterramento TT, TNC, IT. E agora estaremos falando de aterramento mais objetivo para o CEP, que é o aterramento de linha de distribuição e linha de transmissão de energia. Vamos falar do objetivo, introduções e definições. Vocês estão vendo nessa imagem, numa linha de distribuição, fazendo uma equalização, fez aterramento usando o bastão precisa estar em condições de uso, não pode estar todo danificado, você tem que colocar, ele tem que ser transportado adequadamente, colocado no solo tem que ser em cima de uma lona para protegê-lo, não é em cima de um plástico, de uma lona para protegê-lo, que senão prejudica a isolação do equipamento. Então vem aqui, ó, fez a isolação, fazendo a equalização, melhor dizendo, fez a conexão e tem um ponto aqui com a haste de terra. Então isso tudo tem que estar dimensionado de acordo para poder drenar essas energias e também essa haste precisa estar introduzida de maneira tal que ela fique com resistência no solo e o solo tem que ser adequado para isso. Então tem solo arenoso, solo rochoso, solo cascalhento, solo que tem lençol freático passando por perto, então tudo isso tem que ser analisado antes. Então o pessoal de concessionário, logicamente, vai saber onde estão suas linhas de transmissão, suas linhas de distribuição passando, como também a geradora de energia sabe onde está passando as suas linhas de transmissão. Então isso aqui tem que estar também introduzido de maneira tal que suporte o efeito mecânico, né? Que precisa ter resistência mecânica. Equipamentos que visam garantir a integridade física dos trabalhadores em redes elétricas, quando de um energizamento acidental, evitando que a corrente elétrica circule pelo corpo da pessoa ali, do trabalhador. Então, aterramento temporário. Então, o aterramento tem para diversas finalidades. Nosso foco aqui é só o temporário. Então, você observa que nessa outra imagem, está mostrando um desenho, fazendo os aterramentos, equalizando, né, ao potencial de terra. A respeito do choque elétrico, do percurso da corrente elétrica pelo corpo humano e seus efeitos, o trabalhador necessita adotar um sistema de proteção quando em seus trabalhos em circuitos elétricos considerados desligados, que é o aterramento das fases. Então está desligado, mas tem que fazer o aterramento das fases e todas elas estão equalizadas ao potencial de terra. É indispensável em circuito elétrico desenergizado o uso de equipamentos para aterramento temporário. Então o fato de afirmar que está desligado, não se deve nem botar nas mãos, porque você não sabe o que pode estar acontecendo ou o que possa vir a acontecer. Então só considera se você vê o aterramento e o aterramento sinalizado que está aterrado. Então tensões induzidas. Então no caso de ter tensões induzidas, já falamos isso em vídeos anteriores, as tensões eletromagnéticas, tensões estáticas, tensões eletrostáticas, indução eletromagnética, indução eletrostática, indução de tensões estáticas. Uma é como está energizada. Então aqui no caso a linha estaria energizada, então a eletromagnética está tendo corrente na linha e isso induz sobre cercas. Então as cercas precisam ser seccionadas e aterradas também. Isso é muito comum em construção de linha de transmissão. E aqui também está tendo uma linha de distribuição, ela pode ser afetada também, então ela tem que estar dentro das condições adequadas. Então, existem os aterramentos que se tem em ambas tipos de linha, seja de distribuição ou seja linha de transmissão. Então a linha de transmissão, talvez não dê para ver aqui bem no desenho, lá na ponta, lá em cima, os dois cabos mais altos que são os cabos de aterramento, né? Cabos de SPDA, e vem pela estrutura, e quando está conectado na estrutura, se houver uma descarga atmosférica, desce pela estrutura e os pés aqui da torre estão aterrados também, chamado de contrapeso. Então a energia é drenada. Mas na indução eletromagnética, pode carregar eletricamente as cercas, e as cercas onde está tendo o vão da linha, né? Então, onde está passando a linha, ela precisa, as cercas, seja onde está passando, precisa estar aterrada, né? Materiais metálicos que se carregam eletricamente. Fatores determinantes: distância entre as linhas, corrente de carga das linhas energizada. Então aqui está, se tiver só energizada não tendo corrente, indução
eletrostática. Se tiver com corrente, é indução eletromagnética. Se não tiver nada ligado pela ação do vento, são tensões estáticas. Então, comprimento do trecho onde há paralelismo ou cruzamento. Então, quer dizer, o paralelismo, se tivesse uma linha aqui ao lado, chamado de paralelismo, aumenta a indução, porque você tem mais de uma linha. E também vão de cruzamento. Aqui, no caso, essa linha de distribuição estão passando um vão de cruzamento. Então, aqui está tendo um cruzamento. Está passando uma linha de distribuição sobre uma linha de distribuição. Existe ou não de transposição de linhas. Então, esse é um dado também importante ser considerado. São fatores determinantes. Continuando aqui, ó, mostrando, já aterrou aqui e está trabalhando nessa parte. Ó. Então, pelo desenho, mostra que ele abriu uma chave, não é isso? Então, pelo desenho, está mostrando que foi aberta uma chave aqui, ó, tem aparentemente uma chave aqui, e nisso vai estar aterrado. Então, se aqui energizar, ele está protegido dentro do vão. Os aterramentos que devem fornecer proteção suficiente contra descargas elétricas atmosféricas que possam atingir o trecho do sistema e em manutenção. Então, o que está fazendo a manutenção é o trecho que ele colocou os aterramentos para estar protegido. Então, outra coisa importante aqui, ó, veja só, essa aqui é pela chave fusível. Então, vocês observam, pode estar dentro de uma chave aqui. Numa chave fusível é possível ter vazamento de corrente elétrica através de trincas ou rachadura das porcelanas. Esse material aqui é porcelana, se tiver trincado, costuma vazar corrente por ali. Ou corpos estranhos e jumpers improvisados. Tem sido causa de acidentes, principalmente em regiões poluídas e em épocas de chuva. Então, isso é um dado importante. Então, o pessoal que trabalha numa linha de distribuição, necessário se ter procedimentos para esse tipo de condição de trabalho e também um procedimento de segurança para essa atividade. Aí, mostrando mais as outras imagens a esse respeito. Aqui, ó, né, solto, né, o frouxo. Então, são coisas que podem acontecer com o tempo. Outra coisa, energia emprestada. Infelizmente, né, ligações clandestinas, que são criadas por consumidores que, não querendo ficar sem fornecimento de energia elétrica, acabam complicando a vida dos trabalhadores das redes das concessionárias de energia. Então, é possível isso acontecer? É difícil a gente saber todo mundo? É muito difícil, porque a concessionária tem que cuidar dessa prevenção. Mas o consumidor consciente não fica pedindo energia emprestada. Por outro lado, o profissional sabe que ele não pode vacilar. Se ele vacilar, a energia, a gente já sabe que trabalhar com energia, na maioria das vezes, não permite erros. Mas é possível ter problemas de ligações clandestinas. Manobra equivocada. Então, essas coisas são muito comuns de acontecer. Não é tão difícil. Por isso que tem que ter procedimentos com redundância, evitando falhas. Já acompanhei, vou dar um exemplo, subestações, muitas manobras feitas pelo operador. Tinha um operador que ficava no campo fazendo a manobra e também tinha um operador na sala de controle confirmando e repetindo as informações que eles se comunicavam para evitar falhas de manobra, ou manobra equivocada. Isso aqui é importante ter em mente. É possível isso acontecer? Infelizmente é. Desenergização. Como já sabe, a prioridade 01 é trabalhar com equipamento desenergizado, mas nem sempre isso é possível. Então aí tem que entrar com técnicas para trabalhar com equipamento energizado, que já falamos bastante. A medida de proteção coletiva compreende prioritariamente a desenergização. Quando isso não é possível, aí entra com emprego de tensão de segurança, que nós já comentamos, e ferramental, barreiras, nós já comentamos sobre isso. Vou aqui mostrando, né, para se fazer uma equalização, aterramento. Aqui uma outra maneira, mostrando também, se equalizar. Medidas prevencionistas. Na impossibilidade de implementação do subitem 10.2.8.2 da NR10, devem ser utilizadas as medidas de proteção, a isolação das partes vivas. Então, você já comentou algumas vezes, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático, alimentação, bloqueio de religamento automático e manual. Proteções coletivas, tá aí, ó, isolação das partes vivas, como eu já falei em outros
outros vídeos, né? Aqui está dentro, aqui não estamos falando repetidamente, não, estamos falando dentro dos contextos diferenciados, né? Por que isso tudo? Porque a redundância é grande no trabalho com eletricidade. Mas eu não vou ficar falando sobre a barreira ali, ó. Isso aí vocês dêem uma lida depois, que eu já comentei em outros vídeos, né? Essa parte lá, para ficar bem pacificada, a própria sinalização, já comentamos bastante. Tem a apresentação de sinalização mais à frente, né? Aí. Sistema de proteção por relé. Relé de proteção. Então isso aí, ó, finalidade de proteger um determinado circuito ou equipamento elétrico contra condições anormais ou defeitos de operação. Isso é muito importante ter em mente. Não só isso, mas também existe o DR, né? O diferencial residual. Eu conto até uma história para vocês. Estava dando aula pelo Senai, aqui onde na região que eu moro, representando o Senai junto a uma empresa, falando exatamente de NR10. Quando comecei a falar de diferencial residual, sala cheia de eletricistas, aí quando comecei a falar do diferencial residual, começaram a rir, né? Eu falei, pô, será que eu falei alguma coisa equivocada? Aí o pessoal ficou rindo mais ainda, aí o encarregado levantou a mão, se identificou como encarregado e falou que tinha uma máquina deles lá, que eles tinham instalado o diferencial residual, mas a máquina, toda hora ele tinha que voltar lá porque a máquina parava de funcionar em função da ação do dispositivo de segurança. Então, o pessoal riu por quê? Porque ele, em vez de procurar a razão dessa anomalia, dessas falhas no sistema, ele procurou desativar o equipamento de proteção. Então, isso às vezes acontece com muita gente. Em vez de procurar analisar onde está a fonte do problema, ele acaba desativando o sistema de segurança. Então, aquilo ali foi um episódio que eu acredito que serviu de exemplo para todos, inclusive até para mim ali naquela questão toda. Então, a imediata operação de relé irá evitar ou pelo menos minimizar grandes danos às pessoas e ao sistema elétrico. Os relés podem ser classificados instantâneo ou temporizado. Então isso aí, o profissional de elétrica tem que estar muito atento. Os dispositivos destinados à proteção de trechos de rede ou equipamentos contra eventuais sobrecargas e para manobras de interrupção de energia, que nós vimos lá no desenho, logo no início dessa apresentação, né, desse vídeo. Então, religador automático. Aí mostrando aqui, ó, o papel do religador automático. Isso aqui é a parte de seccionamento, né, o fusível. Então nós estamos aqui vendo um esqueminha fácil elétrico, mostrando o papel do religador automático. Aterramento elétrico temporário, tipo primária e secundária. Finalidade, curto-circuitar as fases com a terra neutro. Estou mostrando aqui o desenho, né? Ligação elétrica intencional de baixa impedância com a terra neutro, executada no intervalo de tempo necessário à intervenção em equipamento ou instalação desenergizada. Então, quando é que eu tenho que fazer aterramento? Quando tem chance de um equipamento ser energizado por falhas, energização acidental, manobra acidental, descarga atmosférica. Está aí, ó, tensão estática, tensão induzida, que pode ser eletromagnética e eletrostática, tensões induzidas capacitivas. Então, conduzir a máxima corrente de curto-circuito pelo tempo necessário à atuação do sistema de proteção. Então, ou seja, o aterramento tem que ser dimensionado para as cargas. Isso aí já entra no projeto elétrico. Então, uma empresa que tem um prontuário elétrico, normalmente está tudo bem descrito ali de maneira adequada. E a maioria as empresas que eu trabalhei no ramo elétrico tinha lá a tabelinha mostrando qual era a corrente que poderia acontecer e uma falha e qual era o tipo de aterramento, com a bitola, também com o diâmetro do cabo, né, para poder drenar essa energia e quantas vezes poderia suportar uma energia dessa, uma energização acidental que era em torno de 3 vezes. Então, isso tudo é um nível de segurança bem apurado. Então nós temos aqui, ó,
Conduzir a máxima corrente de curto-circuito pelo tempo necessário. Suportar os esforços mecânicos, como eu já comentei também, há o efeito mecânico nisso aí, então tem que suportar, por isso tem que estar bem fixo. E em testes que já fizemos em certa ocasião, quando a NR10 estava sendo implantada há mais de 10 anos atrás, nós ali vimos fazendo uma energização acidental e um conector mal colocado, ele soltava com facilidade e era a energia elétrica passando, lógico, a alta tensão, dava um solavanco muito grande. Garantia um baixo valor de resistência ohmica à Terra, com certeza. Não devem ser reutilizados conjuntos de aterramento que foram submetidos a corrente de curto-circuito. Então, mesmo que esteja com uma boa aparência, mesmo que aparentemente não tenha sido afetado, precisa ser descartado. Aqui mostrando algumas configurações típicas para aterramento. É muito comum em empresas que trabalham com elétrica utilizarem o diagrama unifilar para mostrar onde será aterrado, onde fará aterramento na área que estará isolada para se fazer o trabalho, a área que eles vão realizar o trabalho mostrando. Então aqui vocês estão vendo a área de trabalho, o símbolo do aterramento, que tem que estar lá localizado, normalmente numa subestação, por exemplo, numa usina, tem que ter os pontos, né, sinalizados que tem aterramento. E como faz testes de 5 em 5 anos em qualquer indústria, exceto a química, que os produtos muito inflamáveis, tem que ser feito de 3 em 3 anos, esses testes. Então, nesses testes, se der alguma falha que não está funcionando, é preciso também sinalizar que aquele ponto de aterramento não está funcionando adequadamente. A área de trabalho, aqui mostrando também a área de trabalho, olha o tamanho aqui, ó, já tem 3 aterramentos, aqui 1, aqui tem 3, olha aqui, ó, isso aqui dentro de um vão, exemplificando o que nós mostramos, a pessoa trabalhando no meio, 2 postes, um levante e outro ré, se fazendo ali um aterramento também. E aqui também outro tipo de configuração. Então vocês observam que eu tenho que deixar a área equipotencializada de maneira tal que o trabalhador consiga realizar a sua atividade ali de forma segura. Equipamentos manuais. Tem uma família enorme de equipamentos manuais. Aqui você já sabe, tem outros até que nem está escrito aqui, né, como está aqui outros. E esses equipamentos têm que estar calibrados, testados, que muitos deles precisam ser testados anualmente, inclusive a luva, teste antes do uso e teste também de tempo em tempo, de acordo com a instrução do fabricante, normalmente é anual, teste em laboratório, com laudo assinado por engenheiro, por especialista, então isso tudo tem que estar muito claro. Estou mostrando aqui agora linha de transmissão. Nós falamos até agora, né, muita informação voltada para linha de distribuição e alguns equipamentos são aplicáveis tanto em linha de distribuição como em linhas de transmissão. Mas agora mostrando aqui a imagem da linha de transmissão. Existem 4 grandes categorias para torres de transmissão: suspensão, terminal, tensão e transposição. Algumas torres de transmissão combinam essas funções básicas. Estamos aqui mostrando a foto. Então, os princípios são o mesmo. Né? A gente finaliza aqui. Se tiver dúvidas, nos encaminhe através dos nossos canais de comunicação. Boa sorte, bons estudos.